Olá, meu nome é Omar Dimbarre, sou produtor cultural, moro em Erval do Oeste, Santa Catarina e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade e o privilégio de ter um escritor, palestrante dos melhores, e quando a gente fala, principalmente no tema liderança, a gente fala com Mauro Moraes. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço estar aqui conversando sobre um tema que eu adoro, liderança. Perfeito. Mauro, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional, tá? Eu sou aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, capital, nasci em 1973, hoje estou com 47 anos. Sempre gostei de esportes, então lá em 1995, eu me formei em primeira turma bacharelado em esportes. E já em 95 comecei a trabalhar em clubes esportivos. 2 anos no Pequenino Jockey, 12 anos no Esporte Clube City, e hoje eu sou coordenador de esportes da ABB São Paulo. Então já aí totalizando mais de 26 anos e sempre liderando pessoas. E aí toda essa experiência que eu chamo de liderança na prática, hoje eu ajudo líderes a melhorarem o seu desempenho através de palestras, treinamentos, livros. Perfeito. Né? Porque a liderança na prática todos os dias, mas cursos, livros, quantos livros eu já não li, quantos cursos eu já não fiz, para quê? Para juntar todo esse material e estar ajudando esses líderes a melhorarem seus resultados. Muito legal. E o exemplo do esporte é uma coisa fantástica, porque ali, se a gente comparar a vida esportiva dos atletas e a dos executivos, você vê que, por exemplo, num jogo de futebol, o técnico é o presidente lá, o líder, certo? Numa empresa, quando não se consegue os resultados ou tem prejuízo para a empresa, eles trocam também. Sim. Então, o grau de responsabilidade é muito grande para quem está bem na frente ali. E tem que ser um líder respeitado, né, pelo pessoal. Eu falo muito nos treinamentos, estilos de liderança. E aí você associou tanto o treinador como o executivo, o líder, sim, ele tem que trabalhar os estilos de liderança. Por quê? As pessoas são diferentes, os jogadores são diferentes. Então você tem que ter o estilo de liderança de acordo com o nível de maturidade do colaborador e atleta. Perfeito. Né? E aí o técnico, né? Eu fui treinador de futebol, viajei para a Europa com equipes de futebol lá atrás. Que bacana. E aí você precisa entender. Às vezes você tem aquele atleta mais introspectivo. De repente você tem aquele outro atleta que já é mais extrovertido. E se você tiver que motivá-los, são formas diferentes. E isso, líder, levando para a vida executiva que você falou, sim, é igual. Né? Eu, por exemplo, eu tenho mais de 40 colaboradores lá no clube, diretamente comigo. E eu trato eles de forma diferente. Por quê? Porque eles são pessoas diferentes. É o que eu falo um pouquinho do livro, né? A liderança especializada em pessoas. Hoje o líder precisa entender de pessoas. Perfeito. Isso você colocou uma coisa muito importante, porque assim, tem aquelas informações genéricas que você tem que passar para todos eles. Mas assim, cada um tem realmente uma particularidade. E o líder ele precisa pegar o melhor daquela pessoa e exigir dele o melhor naquele momento lá. Ele não precisa, talvez, correr tanto igual os outros, mas ele tem que entrar no momento certo. Né? Nós falamos o seguinte, o líder precisa colocar a pessoa certa no lugar certo, entendendo qual é o perfil comportamental dela. Então, uma pessoa que não gosta de fazer atendimento ao cliente, não pode estar na linha de frente. Perfeito. Existem pessoas que gostam mais de contabilidade, números. Não tem que estar na linha de frente atendendo pessoas. Exatamente. Então, o líder precisa estudar esses perfis. Primeiro, conhecer ele mesmo.
né? Eu falo muito que antes de ser líder de outros líderes, você tem que ser líder de si mesmo. O líder precisa conhecer autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, para depois conhecer os seus liderados. E aí você vai comandar, você vai direcionar, você vai motivar, você vai desenvolver cada um estrategicamente de formas diferentes. Me fala o seguinte, no mundo corporativo existem muitos testes para você saber o perfil comportamental das pessoas, né? E o normal é assim, a gente acaba contratando as pessoas pelo currículo, tá? Que são as competências técnicas, e acaba dispensando pelo comportamental. Perfeito. Né? Então, na ponta do iceberg lá é o currículo, mas a parte submersa é que a gente vai conhecendo aos poucos. No caso do esporte é a mesma coisa. Igual, tem que buscar entender o perfil comportamental. E aí você falou de técnica, existe o DISC, né? Isso, perfeito. Para entender quais os estilos, os perfis comportamentais, seja de dominância, estabilidade, instabilidade, conformidade. E no futebol, nos esportes em geral, também o técnico vai fazer uma análise, a gente usa o termo no esporte anamnese. Isso, vai fazer uma anamnese do atleta. Eu falei, as pessoas são diferentes, os atletas também. Eu sou corintiano, então, por exemplo, pegar o Corinthians atualmente, você tem lá vários jogadores que tem alguns começando agora, outros que já têm uma bagagem. Eu estava hoje ouvindo a entrevista do Cássio, goleiro, né, que tem gente no momento falando que ele está em má fase, e aí estão questionando por quê. E aí, essa análise, o treinador, líder, precisa fazer constantemente. Você está citando o exemplo do esportes, mas serve na vida executiva. Por isso que eu digo, Kenji, que o líder nunca pode parar de estudar. Ok. Eu sou muito sábio. Eu gosto muito da teoria do 1%. O que diz a teoria do 1%? Você tem que buscar conhecimento todos os dias, porque você vai se aprimorando pouquinho a pouquinho todos os dias. Isso. E um grande erro das pessoas é se compararem com outras pessoas. Verdade. Nós temos que nos comparar com nós mesmos. Olhar lá para trás, 30 dias atrás, 6 meses atrás, e ver o quanto evoluiu. E aí, com essa busca contínua pelo conhecimento, e aí vai buscando essa especialização em pessoas, a sua liderança, ela vai se despertar. Então é isso que eu faço muito palestras, treinamentos nas empresas, buscando a mudança comportamental desses líderes, não somente falando sobre perfil comportamental, sobre estilos de liderança, mas principalmente estratégias de como direcionar, motivar e desenvolver os seus colaboradores, que é o capítulo desse livro aqui, Liderando Juntos. Perfeito. Esse capítulo aqui eu falo os 3 pilares da gestão de pessoas. O líder precisa direcionar, motivar e desenvolver seus colaboradores. Você falou uma coisa muito importante, assim, o ciclo de todo mundo é engatinhar, andar e correr. Então a teoria do 1% está bem certinho nisso. É um erro a pessoa entrar e já querer estar lá na frente correndo. Tem coisa que ele tem que ralar. Eu tenho um caso que já vi. Um estagiário, 3º ano de faculdade, começa a trabalhar e já quer mostrar serviço mais do que os professores que estão ali, não só graduados, com pós-graduação. E aí, de repente, já pergunta, quando vai ser minha promoção? Calma, tudo é o seu tempo. Você usou agora um termo que eu acho fantástico, que é as pessoas são contratadas pela questão técnica e são demitidas pelo comportamento. Isso. Então, você tem que ter o comportamento, sim, de querer crescer na empresa, mas primeiro, mostre. Eu gosto muito de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele tem as 16 leis do sucesso. E uma das leis é, faça mais do que o esperado. Então, não serve só para o estagiário, um profissional, para você que está nos assistindo, ouvindo, né, para nós líderes, serve para todo mundo. Faça, tenha um comportamento de proatividade, de iniciativa. Faça mais do que o seu líder pediu. Você vai estar trabalhando, sabe o quê? O seu marketing pessoal, as pessoas vão estar te vendo, vão estar verificando, nossa, esse aqui é diferenciado. Você pede uma planilha comparativa de vendas,
de alguns meses, daqui a pouco ele entrega com uma coluna a mais, uma coluna de como foi a venda do concorrente. Então, são profissionais assim que estão buscando a melhoria contínua e que vão alcançar um patamar mais elevado. Perfeito. Como é que você lida com egos no esporte? O ego, que tem também. Tem, aí você tem que trabalhar pés no chão, né? De repente mostrar lá no passado que ele começou aos poucos, ele começou de baixo, e que ele principalmente é exemplo, acho que eu gosto muito dessa, ele é exemplo para outras pessoas. Sim, tem que ser inspirador, né? Talvez ser humilde, mas puta, vou pegar seu gancho, né? O atleta, ele precisa ser inspiração para novas gerações. E aí, conversando, sendo um líder coach, né? Eu usei um termo agora há pouco, de vários estilos de liderança que o líder precisa desenvolver. Um deles é o líder coach. Então, se você está vendo que o seu atleta não está com um comportamento adequado, por exemplo, tendo um ego soberbo, você tem que fazer as perguntas certas e direcioná-lo para um posicionamento mais coerente. Ok, importante. E como que você lida com aquele atleta que ele está indo bem, de repente ele deixa de treinar, se acha bom, você vê que ele era eficaz, está ficando só eficiente. Sim. Como é que trata as pessoas? Não só no esportes, mas vamos levar também para a vida executiva. Sim. Aí você tem que pegar o estilo afetivo, primeiramente, ou seja, entender, será que ele não está passando por algum problema? Porque se ele tinha um nível alto de entrega e de repente não está entregando como estava, como um líder afetivo, você vai puxar de lado e vai conversar, vai perguntar sobre a casa dele, como estão os filhos, como está a esposa, como estão os pais, nesse momento de pandemia que estamos finalizando, graças a Deus, a pandemia. Quantos profissionais não diminuíram o resultado por problemas de saúde de familiares? Então, eu acho que o primeiro passo de um líder é conversar, é entender a situação daquele colaborador. Lá em março de 2020, quando todos fomos para home office, os colaboradores não tinham muitos estrutura, não tinha uma cadeira ergométrica, não tinha um Wi-Fi. Então o líder, e eu conheço muitos que fizeram isso, tomaram esse cuidado, conversaram individualmente com seus colaboradores, entendendo a situação de cada um. Por exemplo, eu sei de um caso que o liderado foi para trabalhar em casa, só que não tinha um escritório. Exato. Morava numa casa pequena e os filhos também começaram a estudar em casa. Então imagine uma sala onde você tem que trabalhar, só que naquele ambiente você tem 2 filhos também em idade escolar, também com seu notebook, quando tinha. Sim. Porque agora eu estou lembrando, a gente vai conversando, uma outra história, aí foi redes sociais, uma família que tinha um celular, e a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, e tinha uns 2 filhos que tinham que estudar. Então eles fizeram um planejamento durante o dia. Perfeito. Isso o líder precisa estar sabendo, porque o líder, de repente, desse pai que está nessa situação, de repente não vai fazer uma cobrança tão rígida, porque entende que é uma situação temporária, é uma situação que aquele pai precisa resolver, e de repente vai oferecer ajuda, porque não essa empresa, por exemplo, oferecer uma linha de crédito para os colaboradores adquirirem um outro celular, um notebook, para facilitar. Na verdade, aqui eu já estou lembrando de ser líder servidor. Ok, perfeito. O líder servidor é aquele que oferece as melhores condições para os seus colaboradores entregarem os melhores resultados. Perfeito. E aí tratar não só o racional, mas principalmente emocional. Emocional fundamental. Inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho desse
pilar importantíssimo. O líder, ele precisa ter esse equilíbrio emocional. Porque problemas vão existir, né? Sim, é verdade. Problema, e se bobear todos os dias. Sim. E aí, com esse equilíbrio emocional, ele vai conseguir ser o exemplo positivo para seus colaboradores. E vai poder o quê? Ajudar seus colaboradores a também desenvolverem essa inteligência emocional, atingindo esse equilíbrio emocional. Perfeito. Não, e também uma regra básica é assim, você tem, sei lá, um jogo amanhã, você tem uma festinha para ir hoje, mas não abusa, porque amanhã você tem que estar muito bem lá, desempenhando seu papel. Vale para tudo. Para tudo, executivo. Você tem um grande evento, vai ter um grande jogo, vai ter um grande projeto. O líder tem que entender que o colaborador tem a vida social dele. Só que aí, faz uma reunião, mostra a importância de não abusar no dia anterior, para que esteja sua plena condição física, mental e emocional para o jogo, para o projeto, para a reunião, para a entrega dos resultados. Perfeito. Tá ótimo. Mauro, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Gratidão aí por você ter me dado esses dois livros aqui, tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e os seus contatos também. Agradeço, Kenji, o convite, né? São 2 livros fantásticos, totalizando aqui tem 50 capítulos, todos sobre liderança, né? Um dos meus os 3 pilares da gestão de pessoas, e nesse livro, o Mapa da Liderança, eu falo liderança especializada em pessoas. Como eu disse, o líder ele precisa entender de pessoas. Eu entendo que hoje o maior problema ou dor de alguns líderes ficam muito no operacional e esquecem de dar atenção para o maior patrimônio de toda e qualquer empresa, que são as pessoas. Exato. Como consideração final, eu queria dizer para você uma frase que está em todos os meus livros, capítulos, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então busque conhecimento através de leitura de livros, através de cursos. Você, líder, diretor, aí da sua empresa, busque capacitar seus colaboradores, sua equipe. Tem uma historinha rápida aqui, tem 2 engenheiros conversando, um virou para ele: não, você fica pagando esses cursos para os seus colaboradores, e se eles forem embora? Aí o outro virou: pior é que se eu não pagar nenhum curso e eles ficarem. Então é muito importante a visão, é muito importante você, empresário, entender que capacitar toda a sua equipe é fundamental, né? E melhora o mundo isso. Melhora o mundo. Imagina, um encontro por mês. Um por semana seria muito melhor, mas imagina um encontro por mês de 2 horas, última sexta-feira do mês, onde você está lendo um livro em conjunto, onde você traz um palestrante, você traz uma visão de fora, você está capacitando, você está melhorando os seus colaboradores. E aí eu gostaria de deixar minhas redes sociais: Instagram, Mauro Moraes Consultor, todos os dias tem conteúdo novo. Meu LinkedIn, Mauro Moraes Palestrante Comportamental, toda segunda-feira um artigo sobre liderança. E eu gostaria de deixar meu WhatsApp, fico à disposição, até se você quiser adquirir os livros, 11 981 52 36 20. Perfeito. Mauro, e uma coisa muito importante que você falou é assim, até o RH das empresas, internamente ele prega o seguinte: a coisa mais importante que nós temos são as pessoas. Só que na hora de redução de custos, a primeira coisa que ele faz é cortar as pessoas. Erro, exatamente. Tem que melhorar os processos, tem que mudar a tecnologia, tem que fazer uma série de coisas, mas privilegiar as pessoas. Concordo com isso, porque, por exemplo, às vezes em momento de crise é a oportunidade de criar algo novo. Exatamente. E aí, se você busca, por exemplo, um treinamento de criatividade para os seus colaboradores, se você traz um treinamento de vendas, você está estimulando os seus colaboradores a terem ideias para sair daquele momento de crise mais fortalecido.
Então eu concordo com você que é um erro do RH pensar que o primeiro momento, o primeiro corte é o corte financeiro, corte nas pessoas. Perfeito. Oro, muito obrigado, viu, pela tua presença. Volte outras vezes aqui. Com certeza, estarei. Internautas, com os agradecimentos se dão a esse fabuloso palestrante, escritor Mauro Moraes. Nós vamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.